Então, irmãos amados, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. E hoje nós vamos ler do verso 3 até o verso 8. Colossenses, capítulo de número 1, versos 3 a 8. Acompanhe a leitura, observe bem, memorize isso que vamos ler. Então vamos ler. Versos 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Preste atenção agora, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus, aonde? Na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conserve quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, antes de começarmos a comentar, deixa eu dar só uma orientação para vocês que nos assistem da internet. Essa semana uma pessoa me perguntou: pastor, o senhor devia gravar mais vídeos durante a semana, dando a entender que nós temos que, no decorrer de uma semana, ficar postando uns 3 vídeos. Agora, por que eu não gravo esses vídeos? Sabe por quê? Não adianta postar tanto material, a pessoa fica ouvindo uma coisa hoje, outra amanhã, no fim ela não assimila quase nada. Por que eu posto um vídeo só por semana? Porque eu entendo que você que nos acompanha, você aqui da igreja, você pela internet, você tem que ser uma pessoa aplicada. Não é verdade? Não adianta você pegar uma boa refeição e comer em 1 segundo, nem sentindo o gosto. Então, o que você tem que fazer durante a semana? Eu sei que a maior parte não faz isso. Mas durante a semana eu tenho que pegar, você que esteve presente aqui ou quando já assistiu pela internet, pega o vídeo, assiste com calma, dedica um certo tempo. Pega uma anotação, anota os versos. Vai ouvindo, quando eu digo alguns textos, anote ali. Durante a semana você abre a Bíblia, dá uma paradinha, releia, deixa a tua mente captar as verdades que estão ali. Depois que você trabalhou durante a semana nesse assunto, reveja o vídeo mais uma vez, deixa as verdades serem repetidas dentro de você, trabalhe na tua mente com a verdade. Você ouve a palavra, como é que a fé vem? Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela pregação e pela palavra de Cristo. E conforme eu vou ouvindo o Evangelho, e vejo, e leio ali, e trabalho naquele assunto uma semana, para você ficar esperto num determinado assunto, você tem que estudá-lo 10, 15 vezes. Presta atenção. Não adianta você querer aprender sobre um assunto superficialmente, dá uma olhadinha de vez em quando e passa para lá, passa para cá. Não, você tem que pegar o assunto e trabalhar nele, trabalhar em cima dele até que ele se torne vivo dentro de você, se torne uma coisa real. Eu lembro que no passado eu ficava num capítulo das cartas de Paulo, eu ficava 1 mês ali. Todas essas coisas que a gente tem pregado aqui, teve assuntos desses que eu fiquei mais de 1 mês sem ler outras coisas da Bíblia. Mais de 1 mês no assunto, pegando os versos, mastigando, trabalhando, investindo tempo, raciocinando, recebendo revelação, para poder absorver o máximo daquele assunto. Para depois ter conteúdo para trabalhar em cima deles e explicar dessa forma que nós temos trabalhado com cada um de vocês.
Então, durante a semana, o que tem que fazer? Veja novamente na segunda-feira. Se não der para ver de uma vez só, veja em partes, anota o versículo. Reveja aquilo, não deixa... Vou brincar com você, os programas de novela, ou o WhatsApp do seu celular, ou o Facebook, ou o Instagram, ocupar o teu tempo todo quando você está livre. Porque a maior parte fica naquilo ali o dia inteiro. Falando, recebendo mensagem, não, para um pouquinho, pode fazer isso. Não é lei. Mas tem um tempo durante a semana onde você vai rever o que você ouviu, trabalhar... até que aquilo se torne vivo dentro de você. Então não adianta eu gravar um monte de coisa toda hora. Seu aproveitamento, às vezes, da pessoa é pouca coisa. Ela fica ouvindo um monte de coisa durante a semana, e quando você vai ver o que ela aprendeu, nada. A mente dela rodou, foi para lá, assistiu aqui, foi aqui. Qual foi o aprendizado? Pouca coisa. Então, no Evangelho tem que ser aplicado, eu tenho que trabalhar no assunto, ficar em cima, meditar. Eu não tenho que ser aquela pessoa que só abre a Bíblia domingo aqui. Tem que ser uma pessoa que abra a Bíblia durante a semana. Você vai ver como a tua carne não quer fazer isso. Você vai ver como a tua carne se opõe a abrir a Bíblia durante a semana, estudar, se concentrar. E como a tua carne gosta de ficar com o celular na mão. Vai no banheiro, está com o celular. Vai dormir, está com o celular. Vai tomar café, está com o celular. Vai almoçar, está comendo, olhando o celular. Aí você vai ver o que está vendo. Nada do que foi semeado de palavra de Deus. Está vendo um montão de... Bom, você sabe se é útil ou não o que você vê, não é? Vocês entenderam, queridos? Então eu vou continuar gravando uma pregação por semana, que é aos domingos. E trabalhe durante a semana. Para falar esse arroz com feijão que eu vou falar hoje aqui, eu passei a semana toda com isso na mente. Desde segunda-feira, revendo na minha mente esse assunto que nós vamos falar. Eu fui, voltei... voltei, quando eu estava correndo lá, 40 minutos correndo, suado, o que eu estava pensando quando eu estava correndo? Neste verso, no que eu ia falar para você, eu fui e voltei várias vezes até tentar extrair o máximo do assunto, que é simples, para que você pudesse se alimentar dele e ser útil para você, esse arroz com feijão ser útil para você. Você entendeu isso aí? Faça isso. Agora você vai descobrir que a tua carne não quer fazer, ela se opõe. Mas vamos lá, já lemos o texto, né? E vamos à pergunta. Por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? Vamos ficar até o fim da carta fazendo a pergunta e respondendo. 4 falsas doutrinas entrou na igreja dos Colossenses. Quais nomes delas? O ascetismo, o gnosticismo, misticismo, e estava lá o pessoal da lei, querendo arrastar o povo para a lei de Moisés. Então, o que é o asceticismo? É toda a doutrina, presta atenção, que me cobra muito, sem que esteja no Evangelho da Graça de Deus, que me traz sofrimento, que me traz penitência, que põe um controle da igreja sobre a minha vida exagerado e passa a me controlar. É toda a prática que traz castigo para a minha carne, que traz punição pessoal, uma rígida disciplina que me controla. Tem locais que você vai que a pessoa é controlada, não deixa nem ela pensar direito. De tanto peso que põe na cabeça dela, tanto acúmulo, tanto medo que põe, tanto aperto que põe, tanta dificuldade, tanta obrigação, tanto preço a se pagar, que isso traz peso, sofrimento para a vida da pessoa. De vez em quando você, desculpa eu falar assim, você encontra um crente meio abobado. Ai, eu não fiz jejum, eu estou sendo perseguido, o diabo está rodando, meu Deus, preciso disso. Ele está que nem uma barata tonta, ele está assim rodando, está abobado. Sabe por quê? Porque ele está em lugar que se cobra muito, muita disciplina, muito controle, muita doutrina de sofrimento, muito peso. E a pessoa não sabe para que lado, ela não tem nem convicção e certeza de salvação. Vamos ler onde está aqui isso que nós estamos falando? Vamos ver, você está com a Bíblia aberta em Colossenses? Olha lá. No capítulo 2 ele fala assim: se morresses com Cristo, verso 20, para os rudimentos do mundo,
Todos nós morremos com Cristo para os rudimentos religiosos do mundo. Porque como se vivesses no mundo, vos sujeitai, olha, as ordenanças, coisas impostas pelos homens, olha lá. Não manuseie, não põe isso na mão, não põe essa roupa, não faça isso, não pode ir naquele lugar, não toque nisso, não. Vocês estão entendendo? Não manuseis isso, não prove aquilo, não toques naquilo, segundo preceitos e doutrinas dos homens. Aí ele diz, o que adianta essas práticas todas? Todas essas coisas com o uso se destroem. Mas tais coisas têm aparência de sabedoria, mas é um culto de si mesmo, falsa humildade. Olha lá, o rigor ascético, que traz sofrimento. Todavia não tem valor nenhum contra a sensualidade. Tudo isso são preceitos e doutrinas dos homens. Então, o asceticismo entrou na igreja. Eu não vou falar que o jejum é asceticismo, já falei muito. Entrou. E tinha muita gente dominada, escravizada e aprisionada por causa do asceticismo. Que outra coisa entrou na igreja? O gnosticismo. O que é o gnosticismo? Eu quero manifestações sobrenaturais. Eu quero um Deus que me descontrola, que me apaga, me faz cair no chão, que me faz entrar em transe. Eu quero ver coisas espiritualmente, eu quero ter visões, eu quero ter revelações, de repente o céu se abre, ou desce um anjo, eu quero uma manifestação de Deus que mexa com as minhas emoções, que eu suba, desça, eu me sinto emocionado, eu choro, eu caio, eu levanto, eu grito, eu tremo a mão. Eu quero experiências sobrenaturais, não importa a fonte. Mas se me queimar, se eu sentir um calor, um arrepio, se me levar a gritar, eu quero isso. É o gnosticismo. Eu quero gente que tenha visão, que fala assim, olha, eu estava orando de madrugada, eu tive uma visão, Deus manda te dizer, Deus tem um recado para você, Deus me revelou uma coisa, Deus me revelou com quem você vai casar, se você vai comprar, se não vai comprar. Eu quero pessoas que falam em língua, sapateiam e gritem e mandam recado. Você vai receber uma bênção, você vai ter vitória. Levanta a mão, fecha a mão, você vai ter vitória. Eu quero gente que tenha visão. Vocês estão entendendo? Está cheio de gente emocional. Eles querem um Deus emoção, um Deus que eles ficam emocionados. Por isso que tem muita música na igreja. Por isso que cultos em certos lugares têm telão, luzes, sai fumaça, tem coisa brilhando, e quando o louvor está no auge, vem sai aquela fumaça para todo mundo ficar, parece uma coisa de carnaval, onde todo mundo fica empolgado. Por isso que tem que se cantar muito, para todo mundo chorar, e vem aqueles fogos, aqueles louvores, é o fogo que desce, é o fogo que sobe, queima. Vocês estão entendendo? Vão sugestionando a cabeça da pessoa, daqui a pouco ela está daquele jeito ali, abobada. Vocês estão entendendo? A pessoa entra normal num culto, daqui a pouco vem toda essa movimentação. Você tem que ser atento para o que eu estou te dizendo, eu não estou brincando. Olha, o anjo chegou, olha, isso aconteceu, olha o louvor, levanta a mão, abaixa a mão, fala para o teu irmão, fala para o outro, bate palma, vai, sobe, daqui a pouco você caiu naquilo, suas emoções estão lá em cima. Aí você quer aqueles corinhos que você gosta, que mexe com as suas emoções. Eu quero sentir Deus, sinta Deus, sinta, sabe? Daqui a pouco você está tão dominado por isso, e isso não passa de emoções. Não tem nada de Deus nisso. Fé não é emoção, não é sentir coisas, fé não é calor, fé não é arrepio, fé não é sapato de fogo, canela de fogo, varão de movimento que acabou de chegar. Tudo isso aí é uma coisa falsa, que se chama gnosticismo. Olha lá, vamos ler no capítulo 2 mesmo, depois lá na frente nós vamos abordar tudo isso de novo. Olha o que Paulo fala no verso 18 do capítulo 2, ninguém se faça árbitro contra vós outros, olha, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões e infatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Então, nesse movimento aqui, culto dos anjos, eles prestavam culto a anjos, e tinha no meio deles aquelas pessoas que, estou vendo isso, Deus me revelou, Deus manda te dizer, Deus tem um recado para você. Você não vê aí na internet um monte de mulherada
Deus tem um recado para você, Deus manda te dizer, tem uma palavra para você hoje, eu tive uma visão, Deus tem um recado, Deus, tudo, não tem nada de Bíblia, é tudo coisa da cabeça deles. Então Paulo fala, ninguém se faça árbitro contra vós outros. O que é um árbitro? Alguém que manda na tua vida, que dita regras, que te controla, baseando em coisas que ele falou que viu na cabeça dele. Só ele vê. E começa a te controlar baseando nas revelações e visões produzidas por uma mente carnal, uma mente doentia, uma mente que não está ligada na palavra de Deus e tem um monte de imaginações. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso aí estava lá nos Colossenses, estava o gnosticismo. Qual outra coisa? Estava lá o misticismo. Vamos ler no capítulo 2 mesmo. Capítulo 2, olha o que Paulo fala no verso 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar, com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O que Paulo está dizendo? Olha, cuidado que ninguém jogue uma rede e você fique preso como um peixe, enredado. O peixe vem, fica preso na rede, ele não consegue mais escapar, a rede domina e vai prendê-lo ali. Então ele está dizendo que filosofia, sutileza, doutrina de homens, é como uma rede, são coisas sutis que vêm e te prendem ali, você fica enredado, e essas coisas não são segundo Cristo. Então hoje em dia você vai numa igreja evangélica, tem um pouquinho de tudo, vou repetir isso sempre. Você vai lá, tem um cara dizendo para trazer uma camisa do avesso, para desatar a tua vida, tem que desatar o nó da camisa. Você vai lá, tem uma pessoa com uma rosinha que é ungida e é de Jesus. Você vai lá, tem um frasquinho que é o sangue de Jesus, a campanha do sangue de Jesus. Você tem que passar nos umbrais da porta para proteger a tua casa. Você vai lá, tem um corredor de sal grosso. Você vai lá, tem um pano da camisa do apóstolo que é ungido. Você vai lá, é uma água que trouxeram do Rio Jordão, milagrosa. Quem tiver doente vai beber. Então você olha as coisas sutis, que não tem nada a ver com o evangelho, vai entrando na igreja. Um monte de liderança pratica isso constantemente nas igrejas. E o povo não conhece o evangelho, então essas coisas ungidas é que nem uma macumbinha, uma feitiçariazinha. Você acha que uma rosa, eu falo isso direto, alguém falou assim, Senhor, em nome de Jesus eu consagrei a rosa. Aí Deus fez assim, tum na rosa, a rosa virou uma coisa poderosa. Aí eu vou levar o poder de Deus na rosa para casa. Você acha que isso é verdadeiro? Quem praticou isso? Nunca ninguém praticou tal coisa. Paulo nunca escreveu nada a respeito disso. Mas a pessoa que não conhece o evangelho, ela acredita que essa coisa morta vai ter vida de Deus. Olha a feitiçaria, não é? Aí vem esses nomes, sessão de descarrego, banho de descarrego, sexta-feira 13, sexta-feira forte, corrente. Qual vez que Paulo fez alguma corrente? Não existe isso na Bíblia, mas é corrente para isso, corrente de libertação, corrente, tudo. O povo só vive acorrentado, gente, está preso o tempo todo e tem que fazer corrente para se libertar o tempo todo. Foge dessas igrejas que dão essas coisas ungidas, são todos feiticeiros. Pode ver que lá só falam de macumba, de demônio. Os nomes dos demônios da macumba trouxeram tudo para dentro da igreja. Na macumba fala tranca-rua, pombagira, exu. Trouxeram tudo isso para dentro da igreja. Essas coisas não estão na Bíblia, esses nomes não são bíblicos, portanto não são verdadeiros. Mas nessas igrejas, eles estão todos lá. Entende o que eu estou dizendo ou não? Então, todos lá trouxeram a macumba para dentro da igreja. Então, você vai num culto, tem um pouquinho de espiritismo, catolicismo, macumba e um pouquinho de Jesus. Isso não é o evangelho, isso aí estava lá. São coisas sutis. São coisas que conseguem levantar muito dinheiro, tirar muito dinheiro do bolso das pessoas. São orados, aquela chavinha assim, uma chavinha ungida.
leva essa chavinha ungida, o pastor consagrou, vai abrir a porta para a tua vida, né? Que nem a porta da esperança do Silvio Santos lá. Tudo ilusão. E as pessoas, eu preciso trazer, eu ganhei de irmão um monte lá, está em casa, eu preciso trazer aqui, filmar e postar no vídeo, volto a postar para vocês verem. É chavinha, é cajadinho, é martelinho, é espadinha, tudo ungido e consagrado. Isso estava na igreja dos Colossenses. Você já deve ter passado por igreja assim, sim ou não? Você já foi enganado por esse tipo de coisa, né? E quarta coisa, quem estava lá? O pessoal da lei. Também tinham aqueles que estavam presos na velha aliança. E olha o verso 16 do capítulo 2. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, festa, lua nova, sábados, tudo coisas da lei. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, uma coisa que você tem que entender, eu repito aqui 1000 vezes. Existe na Bíblia Velho e Novo Testamento. Onde a igreja vive? A igreja vive na Nova Aliança. Velho Testamento que é? Não se canse de me ouvir dizer isso. É a história do povo judeu. É a Bíblia do povo judeu. É a história do povo judeu. A aliança que Deus fez com o povo judeu, a arquinha da aliança que Deus fez com o povo judeu, as festas para o povo judeu, a proibição de alimentos para o povo judeu, as leis dos sacrifícios, sacerdotes, templos para o povo judeu. Quando Cristo nasce aqui na terra, ele vem no sangue dele estabelecer uma nova aliança. Então a velha aliança acaba na cruz, o judaísmo acaba na cruz. Depois que Jesus Cristo morre e ressuscita, na última Páscoa, o que ele disse? Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Pouquinho antes dele ir para a cruz. O que ele está dizendo? Agora vai vir uma nova aliança no meu sangue. Se vai vir uma nova aliança, é porque a velha aliança vai ser descartada, não serve mais. Ela vai acabar na cruz. Por isso que, quando Cristo morre, derrama o sangue dele, se estabelece a nova aliança no sangue dele. Nós vivemos numa nova aliança, acabou o judaísmo, acabou a velha aliança, se cumpriu tudo aquilo que estava no Velho Testamento que se referia a Jesus Cristo, se cumpriu e acabou, foi removido. Está bem claro isso, meus irmãos? Já falei isso há anos que eu falo isso, né? Não é um dia não. Então, a igreja é coisa da nova aliança. Para mim entender o evangelho, eu tenho que entender as cartas de Paulo. Velha aliança, contar a história de Davi é muito bonito, mas não é evangelho. Contar a história de Moisés é bonito, mas não é evangelho. Se você chegasse para Moisés, se você pudesse conversar com Moisés hoje, vamos dizer, só para ilustração, Moisés, me fala alguma coisa da nova aliança, do evangelho da graça de Deus. Deixa eu repetir isso. Moisés ia olhar para você e falar assim, olha, se você perguntasse que o mar foi aberto, o mar vermelho foi aberto e nós passamos, eu poderia falar, foi fantástico. Se você perguntasse alguma coisa, quando eu estava lá no monte, Deus deu as tábuas da lei escrita com o próprio dedo dele, nossa, foi fantástico, eu vi tudo isso. E quando vieram as pragas, eu fui falar com o faraó, ele não queria soltar o nosso povo, aí vieram as pragas, destruíram tudo, eu vi, eu participei, foi fantástico isso. Caiu o maná do céu, eu feri a rocha no meio do deserto, não tinha água e saiu água, foi fantástico. Ele ia falar isso para você, mas evangelho da graça de Deus, nova aliança, graça de Deus, olha, eu não sei nada a respeito disso, você está entendendo? Ele não sabia essas coisas, não havia sido revelado para ele naquele tempo. Se você chegasse para Davi, eu tenho que falar isso. Davi, fala alguma coisa do evangelho da graça de Deus para mim. Ele ia falar assim para você, olha, se você perguntasse sobre como acertar o gigante Golias, eu era jovenzinho, peguei as pedras, tinha uma funda, rodei, acertei na testa e venci ele. Foi maravilhoso, eu tive muitas vitórias lá no povo, nas batalhas de Israel, fiz muitas coisas. Isso tudo eu sei dizer, mas espera aí, graça de Deus, evangelho da graça de Deus.
justificação, redenção. Me desculpe, eu não sei nada a respeito dessas coisas. Por quê? Porque ele não sabia, é uma coisa que vai se revelar lá no futuro. Está bem claro isso na sua mente? Então, foi fantástico tudo que Deus fez na velha aliança. Mas a maior parte deles só souberam isso. Olha, um dia vai vir um Messias e vai ser rei de Israel. E parou nisso. Eles todos estavam debaixo da lei, tendo que guardar a lei, vivendo debaixo da lei, sacrifício da lei o tempo todo. Eles só souberam que viria alguém que seria o rei e haveria um reino eterno e nada mais. Mas quando Jesus Cristo vem, é revelado o Evangelho da graça de Deus, é removida toda a velha aliança, o entendimento deles, eles morreram tudo antes dessas coisas se manifestarem. Então eu preciso entender o que é antes da cruz e o que veio depois da cruz. A aliança de Deus com o povo de Israel antes da cruz e a nova aliança depois da cruz. Nós vivemos na nova aliança. Por isso que Paulo diz, olha, o fim da lei é Cristo para quê? Para a justiça de todo aquele que acredita. Para quem o fim da lei é? Para a justiça. Justiça de quem? Daquele que acredita que a lei acabou. Quem não acredita está preso no véu, não entende essa linguagem, nem quer saber o que a gente fala. Mas aquele que crê, para a justiça daquele que crê. Então essas 4 coisas estavam lá perturbando a igreja. Paulo escreve essa carta para mostrar que essas coisas deixaram eles cegos e eles perderam quem Cristo é de vista. Eles perderam a obra da cruz de vista, ficaram tão envolvidos nessas coisas e voltaram as costas para quem Cristo é. Aí Paulo vai dizer, olha, sabe quem é Cristo? Ele é Deus. Vocês fizeram virar as costas para Deus, porque as falsas doutrinas embotaram a mente de vocês. Então a velha aliança acabou. Vocês estão cansados de ouvir isso, mas o pessoal da internet não, acabou. Então elabora em grande erro eu me voltar, pegar a igreja e ficar praticando o judaísmo, campanha disso, campanha daquilo, campanha disso, voto disso, sacrifício daquilo. É levar o povo para a aliança da morte, uma coisa que já acabou na cruz. Estamos entendidos? A mesma pergunta, vai. Pastor, mas a Bíblia toda é inspirada por Deus. Claro que a Bíblia toda, de Gênesis ao Apocalipse. Tudo é palavra de Deus, mas é claro, mas eu tenho que entender aquilo que acabou e aquilo que começou. Eu tenho que entender quando Deus falou para certo povo e quando Deus fala de outra maneira para outro povo. São 2 coisas distintas. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, sim, mas uma coisa se cumpriu e acabou, velha aliança. Outra coisa se manifestou em Jesus e começou, nova aliança. Aí está a diferença. Não é anular o Velho Testamento, é simplesmente pôr ele no lugar que lhe é devido. O fim da lei é Cristo e pronto. Agora as pessoas têm uma dificuldade de fazer essa divisão. Se não fizer essa divisão, não entende aquilo que é Evangelho da graça de Deus. Mas vamos lá, então vamos, Colossenses capítulo de número 1. Então nós lemos do verso 3 até o verso 8. Vou ler de novo. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Jesus Cristo e do amor que vocês têm para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada aonde? Na terra ou no céu? No céu. E como eu soube dessa esperança que está reservada nos céus para mim, preservada nos céus, da qual antes ouvistes, olha lá, pela palavra do quê? Da verdade. O que é a palavra da verdade? O Evangelho. O Evangelho é a palavra da verdade. A palavra da verdade é a nova aliança em vigor. É o novo conhecimento que chegou depois da morte de Cristo na cruz. Então vamos trabalhar em alguns textos. Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos lá para João. Vamos começar por João. João, capítulo de número 1. E nós vamos ler um verso só, depois você lê tudo.
o verso 17. Olha, muito significativo esse verso 17. Olha aqui, ó. João 1,17. Aqui está as duas alianças, o fim de uma e o começo de outra. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então, toda a velha aliança, o Velho Testamento, vem por meio de Moisés. Ponto e vírgula. Vai começar uma nova aliança. A graça e a verdade. Olha essas duas palavras. A graça e a verdade. Não, não pode ser. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei veio até a cruz. Agora veio uma outra coisa que não veio por intermédio de Moisés. Qual é? A graça e a verdade vieram por meio de quem? De Cristo. Então o que Cristo trouxe? A graça e a verdade. Ele não trouxe a lei foi dada por intermédio de Moisés, a primeira aliança. Cristo cumpriu e pôs um fim nela. Agora, a graça e a verdade, a graça e a verdade. Mas, pastor, a velha aliança não era verdade? Claro que era. Mas agora surgiu uma outra verdade, muito superior à velha, trazida por Jesus Cristo, que é o Evangelho. Então, a graça e a verdade vieram por meio de quem? De Jesus Cristo. Então, como é que a graça se manifestou? As pessoas vão falar assim, mas o pessoal do Velho Testamento, todos foram salvos por graça. Sim, mas sem conhecimento algum da graça de Deus, porque eles acreditaram que um dia Cristo viria. Mas a graça se torna clara, límpida, expressiva, conhecida quando Jesus Cristo vem. A graça e a verdade, elas vieram por meio de quem? Por meio de Cristo. Então, o que João está dizendo? Aqui é João Batista. Um novo conhecimento chegou. Uma nova sabedoria de Deus chegou. A graça é a verdade. Uma nova forma de Deus se relacionar com as pessoas chegou. Uma nova compreensão chegou. Uma nova doutrina da graça de Deus chegou. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Agora, isso que chegou, essa graça e a verdade, foram coisas ocultas do pessoal da velha aliança. Por isso que eu falo que eles não entenderam quase nada daquilo que Paulo ensinou e trouxe por revelação para cada um de nós. Essa graça de Deus, essa verdade, estava oculta da mentalidade daquele povo abençoado do Velho Testamento. Mas agora, através de Cristo, Deus vai trazer revelação. Ele vai abrir um portal e Ele vai revelar uma coisa que estava oculta, que só através de Cristo, depois da sua morte e ressurreição, que vai ser revelada. Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Vamos lá agora, Romanos capítulo 16. Vamos ver, Paulo vai começar a falar do mistério que estava oculto. Romanos 16, lá no finalzinho de Romanos. Nós vamos ler o verso 25. Preste muita atenção nisso que nós vamos ler. Porque Paulo sabia que a mente daquele pessoal da velha aliança não tiveram compreensão de nada daquilo que foi revelado a ele. Ele sabia com clareza. Olha o verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, é a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio em tempos eternos. Que mistério que estava guardado em silêncio? O mistério do Evangelho, o mistério de Cristo se encarnando, o Evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo que, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio, estava em silêncio, nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Não é mais para os judeus, é entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dado glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então olha lá a parte B do verso 25.
conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Então esse conhecimento do Evangelho da Graça de Deus, que foi revelado ao apóstolo Paulo, foi uma coisa guardada em silêncio. Na velha aliança, eles souberam que viria o Redentor, o Messias, o que teria um reino eterno. Mas eles não conheceram nada do Evangelho da Graça de Deus. Por quê? Porque essa revelação era uma coisa que estava guardada, esse mistério era uma coisa oculta, guardada em silêncio. Essa é a palavra, a graça e a verdade. Agora quando Cristo vem, e ele morre, vai se abrir um novo entendimento. Aquilo que estava guardado em silêncio, aquele conhecimento oculto, agora Cristo vai revelar depois da cruz. É a nova aliança que vai ser revelada. O novo conhecimento. A revelação do mistério que estava oculto. Você está acompanhando, está entendendo? Por isso que eu afirmo que aquele pessoal da velha aliança não tiveram visão do Evangelho da Graça de Deus, porque estava oculto, eles viviam debaixo de lei e morreram debaixo de lei. Vamos a outro texto. Você está em Romanos. Vamos agora para Colossenses mesmo, né? Colossenses, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do verso 26. Vamos trabalhar agora nesse capítulo. Colossenses 1, 26. Vamos ler desde o 24, que Paulo vai falar dos sofrimentos dele. Colossenses 1, 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne em favor do seu corpo. Então Paulo sofreu muito na carne, ele apanhou, foi apedrejado, fustigado com vara. Ele sofreu muito no tempo dele para poder pregar o Evangelho da Graça de Deus. Verso 25, do qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Agora ele vai dizer, olha, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, o mistério que estiver oculto, então era um mistério que estava oculto, dos séculos passados e das gerações passadas, eles não entenderam nada, estava oculto aos olhos deles. Agora, todavia, se manifestou para quem? Aos seus santos. Se manifestou aos chamados, aos predestinados, aos salvos. Esse mistério foi manifestado agora, através de Jesus Cristo. Os quais Deus quis dar a conhecer com a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Olha lá, por que entre os gentios? O Velho Testamento era só para judeu, tudo girava em torno do povo judeu. Mas esse mistério que estava oculto, agora é entre os gentios, os demais povos. E qual era o mistério que estava oculto? Isto é, Cristo em vós, esperança da glória, o qual nós anunciamos advertindo todo homem e ensinando todo homem, ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Que mistério que estava oculto? Olha o verso 26, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Então o pessoal do passado não entendeu nada, era uma coisa oculta, era um conhecimento oculto que estava diante dos olhos deles, e Deus vem revelar depois da cruz através do Evangelho da Graça, a palavra da verdade. Agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer, Deus quis que conhecêssemos qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vocês, esperança da glória. O que é Cristo em nós? Qual a visão de Deus da velha aliança? Morava naquele tabernáculo, ninguém tinha acesso a ele, e ele exigia muitos sacrifícios de animais. Depois construiu o templo de Salomão, ele morava dentro do templo, Santos dos Santos, e se fazia muitos sacrifícios para cobrir o pecado de todo o povo. Agora o mistério que foi revelado no Evangelho é que agora Deus
Ele vem para dentro de nós, Ele vem fazer de nós a morada, Ele vem fazer de nós o santuário, Ele vem fazer de nós o templo. O mistério, Cristo está em vocês. Deus tem uma glória, essa glória tem uma enorme esperança. É de ver Cristo em cada um de nós, esperança da glória. Cristo em nós. O que isso quer dizer? É que na nova aliança agora, Deus está operando dentro de nós, no nosso homem interior, Ele habita em nós na pessoa de Jesus Cristo. E Ele está trabalhando em cada um de nós para no futuro nós sermos semelhantes a Ele. É como se Deus estivesse gerando um monte de pequenos Cristos. Vocês estão entendendo? Para se tornar uma grande família e esses pequenos irmãos se tornarem semelhantes a Jesus. Era um mistério que ninguém entenderia na velha aliança. Mas através da graça e a verdade, a obra de Deus é uma coisa interior dentro de cada um de nós. Cristo em nós habita em nós e está trabalhando em nós para sermos conforme a sua própria imagem, a sua própria semelhança. Então você não é só essa carcassinha que você olha aí que está ficando velha, careca, dor de barriga, não é? Não, você é um ser espiritual interior. Cristo em você, você está sendo aperfeiçoado. Para um dia sair desse corpo, entrar na dimensão eterna, aperfeiçoado, semelhante a Jesus Cristo. Ninguém entendeu isso. Por que queriam apedrejar Jesus, o pessoal da lei? Eles vão te apedrejar porque você disse que era filho de Deus. Hoje em dia você fala, sou filho de Deus, com a maior facilidade. Mas no tempo da lei, se alguém dissesse que era filho, era se igualar a Deus. Ia morrer apedrejado. Quantas vezes quiseram matar Jesus? Porque dizia que ele era filho de Deus. Então, eles não entenderam nada. Cristo em nós, a esperança da glória. Então Deus tinha uma esperança da glória. E é um mistério que ninguém entendeu na velha aliança, que Cristo está em cada um de nós agora. Pastor, eu não sinto Deus, eu não sinto fogo. Tudo é uma questão de fé, que Ele está em você, Ele está. Se a palavra diz que está, está. Agora você precisa ir levando a sua emoção à morte, porque a gente quer provar tudo baseado no que sente. Se eu sentir, eu acredito. Se eu não sentir, eu não acredito. Preciso ver para crer. Tudo a gente quer trazer no lado humano. Agora, Deus, Ele habita em cada um de nós na pessoa de Jesus Cristo. E está trabalhando em cada um de nós para sermos semelhantes a quem? A Jesus. Jesus. Esse mistério estava revelado no passado? Não. É a palavra da verdade. Agora, continua aí no capítulo 2, onde Paulo está dizendo, no verso 1, gostaria, pois, que soubesses, com grande luta estou mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Que luta Paulo estava tendo em favor deles? Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? É Cristo. Estava oculto no passado. Então Paulo está tendo uma grande luta, ele está trabalhando, se esforçando, ensinando. Ele quer que Deus opere dentro deles para que eles tenham conhecimento do mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Cristo é o mistério de Deus. Ele é o mistério que estava oculto. Continua. Olha o verso 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em uma pessoa. Em qual pessoa? Na pessoa de Jesus Cristo. Então, Paulo está ansioso para que o entendimento deles sejam abertos. E eles compreendam a grandeza de Jesus Cristo, o mistério de Deus, o Deus que se fez homem, veio nascer em forma do homem aqui na terra. E esse Deus veio para dentro de cada um de nós, está trabalhando em cada um de nós para sermos semelhantes a Jesus. Estamos num processo de aperfeiçoamento, e isso só é revelado como? Através do Evangelho da graça de Deus.
Agora volta um pouquinho, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Paulo está falando de uma sabedoria oculta, que é o Evangelho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduz a nada. E Paulo estava expondo uma sabedoria não humana. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério. E essa sabedoria, que é o Evangelho, ela outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade passada para a nossa glória. Então essa sabedoria oculta foi preordenada por Deus desde a eternidade passada para a nossa glória. Paulo está falando dessa sabedoria em mistério, que havia sido revelada. Olha lá, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, do século que ele estava vivendo. Porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Como está escrito lá, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então não passa, essa sabedoria não passa pelas emoções, pelo sentimento, pela mente caída do homem. Aí ele diz, como Paulo ficou sabendo desse mistério oculto? Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Agora ele vai mostrar, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado como gratuitamente. Então esse mistério estava oculto, o Evangelho era uma coisa oculta. Agora ele foi revelado, ele nos deu o Espírito Santo, e através do Espírito eu vou começar a ter conhecimento e revelação daquilo que é o verdadeiro Evangelho da graça de Deus. Essa lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, a graça, o que é a verdade? É o Evangelho. Uma coisa que estava oculta do pessoal do passado, que eles não tiveram conhecimento, mas para nós foi revelado e Deus abriu o entendimento. O mistério oculto foi revelado para cada um de nós, o Evangelho foi revelado, o Evangelho da graça de Deus. Agora, vai um pouquinho para frente, Efésios capítulo de número 1. Efésios capítulo de número 1, o que é a verdade? Paulo trata o que é a palavra da verdade, que nós lemos lá em Colossenses. Então, Efésios capítulo 1, vamos ler desde o 8. Bom seria lermos esse capítulo inteiro, mas vamos ler desde o 8. E que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e imprudência. Olha o 9, Efésios 1, 9. Acha aí? Eu espero, pode achar. Verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus, como as da terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Agora, o que é a palavra da verdade? O que é a graça e a verdade e a palavra da verdade? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, olha lá, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o
Evangelho. Então, essa verdade trazida por Jesus Cristo, essa verdade que não foi conhecida pelo pessoal da velha aliança, é o Evangelho da graça de Deus. É a palavra da verdade, é o Evangelho. É saber tudo o que aconteceu na cruz e as bênçãos e os benefícios que nos são dados gratuitamente através de tudo aquilo que Cristo fez. Deus centraliza todas as coisas em Cristo. Olha lá, o verso 10, vou ler o 9 de novo. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que Paulo está dizendo? Que Deus fez tudo convergir em Cristo, tanto as coisas dos céus, quanto as coisas da terra. E a palavra da verdade, que é o Evangelho, se torna revelada a cada um de nós. Estamos entendendo? Então a velha aliança acabou. Que verdade é essa que veio através de Cristo? É o Evangelho, a revelação do Evangelho da graça de Deus. Esse Evangelho estava oculto dos séculos e das gerações passadas, mas agora foi revelado no Espírito. Agora foi revelado. Um dia você bateu em você essa revelação do Evangelho da graça de Deus. Os teus olhos foram abertos. Já não é mais mistério. Ainda hoje o Evangelho é mistério para muita gente que está antes da cruz. Não passa pela cruz, mas nós que passamos pela cruz, tivemos revelação da verdade. O Evangelho se abriu para cada um de nós. E hoje, nós que somos igrejas, estamos firmados, fundamentados naquilo que é o Evangelho da graça de Deus. O Velho Testamento é o Evangelho da graça de Deus? Não. Onde eu encontro o Evangelho da graça de Deus com clareza? Nas cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Entendeu a palavra de hoje? Então recebe essa palavra de hoje. Então vamos ficar por aqui, vamos ficar em pé. E vamos fazer aquela breve oração novamente. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos. E assim como um dia este Evangelho da graça de Deus se abriu para nós, assim que hoje se abra para dezenas e centenas de pessoas, Senhor. Que muitos hoje sejam tocados para ter a revelação da verdade que é o Evangelho da graça de Deus. Senhor, alcance todos aqueles corações com sede, não sabem nem do que é, estão dentro de igrejas que não ouviram o Evangelho da graça de Deus. Alcance essas pessoas, que essa voz chegue até eles, e para todos juntos termos a revelação da grandeza do Evangelho da graça de Deus. Oramos pela fé, crendo que será, em nome de Jesus. Fale assim, amém.